atropelou, um acidente que envolveu um motociclista e o motociclista morreu. O doutor, eu falo com ele agora, produção, é isso? Pronto. Olha aqui, ó, tá aqui o perito e tá aqui um cidadão que estava na moto que não resistiu. Quando o perito no seu carro bateu, ele morreu. O perito disse que estava fugindo de um assalto e entrou na contramão, pegou o motociclista, pá! O motociclista caiu lá fora e morreu. Eu estou com o doutor Aécio, que é um grande advogado. Já agradeço a ele por atender a nossa produção. Quero agradecer a ele. E ele vai falar com a gente agora. Doutor Aécio, boa tarde, doutor Aécio. Eu não ouvi. Vê aqui o retorno para eu ouvir, doutor Aécio, aqui. A justiça anulou a prisão do perito Robson Félix. Atenção, gente, a justiça anulou. Me vê aí, por favor, Batata, em produção, velha, no áudio, porque eu tenho que ouvir ele. Eu quero, então, ele me escuta, agora eu tenho que ouvir ele aqui também. Doutor Aécio, tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo, Samuca. Obrigado, doutor Aécio, de agora também estou lhe ouvindo bem. Doutor Aécio, baseado em que a justiça anulou a prisão do perito acusado de atropelar e matar o motoboy? Boa tarde. Boa tarde, Samuca. O doutor Robson, ele nos procurou para também auxiliar em sua defesa. Quando eu vi o processo, para minha surpresa, eu vi que ele teria sido preso em flagrante delito, como se ele tivesse foragido e a polícia tivesse ido atrás dele e ele tivesse escondido. Na verdade, nada disso aconteceu. O que aconteceu é que houve, em verdade, e infelizmente, um fatídico acidente no qual o motoboy veio a óbito. Como você bem disse, Samuca, o perito ele fugia de uma tentativa de assalto e como a avenida, a artéria, não era sinalizada, muito pelo contrário, não tinha qualquer tipo de sinalização, ele, sem perceber, fez uma conversão proibida, ocasionando na colisão com o motociclista. O que acontece? No dia posterior, no dia seguinte, ele compareceu à delegacia, ele se submeteu aos exames que a autoridade policial determinou, notadamente o exame de alcoolemia, toxicológico, fez todos os exames e nenhuma substância ilícita foi encontrada em seu sangue. Não, ele não havia bebido, não havia consumido qualquer tipo de substância ilícita. Então, ele contou a versão, foi ouvido. E qual foi a surpresa? É que foi dado voz de prisão a ele. Ele foi preso em flagrante delito. E quando eu vi essa decisão, essa ação, essa atitude da autoridade policial, nós pedimos à justiça que anulasse esse auto de prisão em flagrante e, consequentemente, fosse devolvida a fiança ao perito. Foi arbitrada uma fiança elevadíssima, no importe de 10 salários, pouco mais de 13 mil reais. Então, nós pedimos, o Ministério Público foi favorável, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que promove justiça, interpretou que aquele flagrante foi ilegal, que não deveria ter sido preso esse cidadão em flagrante delito, porque compareceu espontaneamente, apresentou sua versão, se submeteu às perícias que foi determinada pela autoridade policial, então não haveria razão para ele ser preso. Então, foi anulada essa prisão. A justiça acolheu nossos argumentos, foi um parecer favorável do Ministério Público e foi determinada, inclusive, a restituição desses 13 mil reais do valor da fiança ao perito. Agora, é bom que se diga... Quer dizer que, para quem está assistindo, possa entender, foi anulada a prisão e também o acusado de atropelar e matar o motoboy, ele também recebeu de volta os 13 mil aproximadamente, que ele pagou de fiança. Ele já recebeu esse dinheiro, doutor Aécio? Foi determinado, então foi confeccionado o documento para que ele vá ao banco e retire esse dinheiro. Agora é bom que se diga, Samuca, que mesmo ele, a defesa entende ele também, que não teve culpa nesse sinistro, nesse acidente, mas mesmo assim ele vem prestando apoio à esposa da vítima, a viúva da vítima. Ele custeou todo o funeral do motoboy, ele pagou do seu próprio bolso, ele ajudou também, segundo ele tomou conhecimento, e a esposa teria dito, que
que o INSS, a Previdência Social do motoboy estava em atraso, ele pôs esses pagamentos em dia para que possibilitasse dela receber a pensão por morte do INSS. Então, ele custeou, salvo engano, foi quase R$5.000 o valor do sepultamento do motoboy. O veículo dele também é segurado, ele está fazendo gestões para que esse seguro, que é um valor cerca de R$300.000, seja integralmente pago à viúva do motoboy. Repito, mesmo ele defendendo, advogando a tese de que não teve culpa no sinistro, porque esse sinistro foi ocasionado pelas razões que foi dita há pouco. Então, mesmo assim, ele, o cidadão honrado de bem, ele vem, repito, custeou as despesas fúnebres, ajudou a regularizar os pagamentos que estavam em atraso do INSS e tem feito gestões para que essa senhora viúva receba o seguro do que foi feito, que havia no automóvel, como eu disse, cerca de R$300.000. Ou seja, esse perito ele tem a consciência tranquila de que aquele acidente não foi causado por ele, e sim inicialmente pela ação dos criminosos que investiram contra ele. E, em segundo momento, pela falta de sinalização. É bom que se diga, Samuca, que não havia, e eu acompanho você frequentemente, cotidianamente, que não havia sinalização alguma naquela avenida, naquele local que ele fez a conversão. Então, em virtude disso, e é bom que se diga também que logo depois, cerca de 2 ou 3 dias depois do acidente, a CEMOB correu lá para colocar a sinalização. E foi atestado pela perícia que essa sinalização é nova e não existia quando do acidente. Então, a defesa vai aguardar agora a conclusão da investigação e vamos responder a todos os atos da justiça. Tá ok. Obrigado, doutor Aécio, por atender a nossa produção. O senhor lhe conheço, é um grande advogado, sempre ganha nas causas e o senhor está agindo de acordo com a lei. E eu sempre digo, não adianta você que está assistindo querer fazer críticas ao advogado. Se não fosse doutor Aécio, seria outro. Se nem o advogado assumisse a justiça, nomearia um advogado para defender o perito. É assim, é a lei que exige e é dessa forma. Tô certo, doutor Aécio? Desse jeito, professor Samuca. Sempre às ordens. Um abraço. Porque às vezes é o seguinte, toda vez eu falo isso aqui, gente, sabe por quê? É para evitar que as pessoas achem que o advogado é o culpado de tudo. Não é o advogado. O advogado, ele é contratado para defender o cliente. Se você, eu, qualquer um, se a gente pratica um crime, um delito, entendeu? Ou se a gente se envolve em um acidente, precisa ter um advogado. A gente tem que ter um advogado. É obrigado, tem que ter. Tem que ter, isso é lei, tem que ter. Se você não pode contratar um advogado, aí tem a Defensoria Pública, que é um advogado que é pago pelo Estado para defender o cliente que é pobre na forma da lei. E a justiça nomeia um advogado. Então não adianta jogar pedra contra o advogado. Agora o problema é o seguinte, a lei nesse país, a lei de trânsito e código de trânsito, o Código Penal brasileiro, ele é caduco, não é? A lei de trânsito, ela é branda. Essa é que é a verdade. Lamentavelmente, uma família sofre, um pai de família perdeu a vida num acidente e tá aí. E o advogado vai em cima da lei, argumenta para a justiça, aí a justiça anula a prisão, porque teve o argumento lá do advogado e mostrou a fragilidade da decretação da prisão, aí depois mostra aqui também a fiança, que ele pagou, foi de forma irregular, aí a justiça diz, então devolve o dinheiro para ele. Tudo isso é feito pelo advogado. E ele argumenta, e a justiça vai analisar. E a justiça acha que está correto a defesa e acata o pedido da defesa. Entendeu? Esse é que é o problema. Isso é o que acontece nos 4 cantos desse país. E, lamentavelmente, uma família está lá sem o seu chefe de família. Não é? Lamentável, cara. É fogo, né? Eita, Jesus Cristo. Hora de falar de uma